pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. O lado sombra do homem. Todo ser humano carrega em si uma dimensão oculta, pouco conhecida e frequentemente negada, o seu lado sombra. Trata-se daquela parte da personalidade onde residem sentimentos, impulsos, desejos e tendências que não condizem com a imagem que fazemos de nós mesmos ou que gostaríamos de projetar no mundo. A sombra não é necessariamente maligna, mas é inconsciente. Por isso, quando não reconhecida, ela pode se manifestar de forma destrutiva, contaminando nossas relações e decisões. Carl Gustav Jung, o grande psicólogo suíço que cunhou o conceito, afirmou que a sombra representa tudo que o indivíduo se recusa a reconhecer em si mesmo e que, por isso, é projetado nos outros. Para Jung, não há crescimento pessoal ou individuação sem confrontar esse conteúdo interior. Essa verdade, porém, já era intuída muito antes dele. Os filósofos antigos, os grandes líderes espirituais e os autores sagrados sempre advertiram para o perigo de ignorar as forças interiores que podem nos dominar se não forem conhecidas, disciplinadas e transformadas. Nosso objetivo neste vídeo é lançar luz sobre essa realidade psíquica e espiritual, oferecendo exemplos claros, conceitos acessíveis e uma abordagem fraterna que possa unir psicologia e espiritismo. Esperamos que esta reflexão ajude o amigo internauta a compreender melhor os conflitos que carrega, sem culpa opressiva, mas com a responsabilidade iluminada de quem quer crescer por dentro. Comecemos com 3 exemplos ilustrativos desse lado sombra do ser humano. Eles nos mostram que o conflito entre luz e sombra se manifesta tanto nas figuras históricas quanto nas situações domésticas e nas vivências religiosas. Exemplo 1. Figura trágica da história. Adolf Hitler representa o que Jung chamou de posse arquetípica pela sombra coletiva. Hitler encarnou o inconsciente sombrio de toda uma nação ferida, humilhada e ressentida após a Primeira Guerra Mundial. Seu narcisismo patológico e sua necessidade de domínio absoluto culminaram em crimes contra a humanidade ao projetar o mal nos judeus e em outras minorias, como homossexuais, pessoas com deficiência, negros, ciganos e testemunhas de Jeová, dentre outros. Sua trajetória ilustra o que ocorre quando a sombra é não apenas negada, mas usada como instrumento de poder e manipulação coletiva. Exemplo 2. Pedro é um homem respeitado, trabalhador e provedor, mas é emocionalmente reservado. Cresceu ouvindo
que homem de verdade não chora, e aprendeu a reprimir toda e qualquer emoção tida como sinal de fraqueza. Com o tempo, foi acumulando frustrações, mágoas e raiva. Em determinado dia, após uma contrariedade banal, explode em fúria contra os filhos, assustando-os. O que emergiu naquele momento não foi algo externo, mas o conteúdo sombrio que ele negava havia muito tempo. Sua sombra não foi domada, apenas ficou adormecida até ser ativada. Pedro não é um homem mau, é apenas alguém que não aprendeu a lidar com suas emoções, assim como muitos de nós. Exemplo 3. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se autoelogia e despreza o outro. O publicano, humildemente, reconhece suas falhas. O fariseu representa a sombra espiritual, ou seja, a vaidade religiosa que mascara o orgulho, o julgamento disfarçado de zelo moral, a cegueira diante dos próprios defeitos. A lição de Jesus foi clara: quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. A sombra espiritual é talvez a mais perigosa de todas, pois se oculta sob o manto da piedade. É a sombra que se veste de santidade, mas exclui a caridade. A sombra nasce do conflito entre o que somos e o que idealizamos ser. Desde a infância, vamos aprendendo o que é aceitável e o que deve ser escondido. A raiva, o medo, a inveja, o desejo de vingança, o ciúme, vão sendo trancados no porão da psique. No entanto, o que é reprimido não desaparece, mas transforma-se em pressão interna, distorção de percepções e reações automáticas. Para Jung, a sombra é inevitável e necessária. Ela guarda também aspectos positivos que foram desvalorizados, como ousadia, criatividade, positividade e autonomia. A chave está em conhecê-la, acolhê-la e integrá-la ao eu consciente. No Espiritismo, a sombra encontra eco na ideia de que somos espíritos imperfeitos em processo de depuração. As más inclinações, os vícios morais, os impulsos egoístas são heranças do passado espiritual. A reforma íntima consiste justamente em reconhecer essas tendências não para nos condenar, mas para nos regenerar. 5 maneiras de combater o lado sombra da personalidade. 1. Autoconhecimento. Sem ele, a sombra acaba nos possuindo. O exame de consciência diário é remédio preventivo. A reflexão de Santo Agostinho, constante de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 919, ainda ressoa até hoje. Disse Santo Agostinho, abre aspas, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever e se ninguém tivera motivos para se queixar de mim. Fecha as aspas. 2. Humildade. Ela nos ensina que reconhecer a sombra é um ato de coragem moral. É preciso evitar o orgulho espiritual
porque ele julga o próximo sem examinar o seu próprio íntimo. 3. Autocompaixão e responsabilidade. Ambas nos demonstram que a sombra não é desculpa para errar, mas sim um chamado à vigilância e à transformação. 4. Psicoterapia e espiritualidade. Elas revelam que unir os recursos da ciência da alma com a fé esclarecida amplia a capacidade de cura. E, finalmente, 5. A luz do Evangelho. Jesus não ignorava a sombra que existe dentro do ser humano, mas ele a tocava com misericórdia e ordenava: vai e não peques mais. O lado sombra do homem não é um erro da criação divina, mas uma condição do nosso estado evolutivo. Ignorá-lo é permitir que esse lado sombra nos conduza pelas vias do egoísmo, do orgulho e da autodestruição. Mas, por outro lado, enfrentá-lo é um ato de lucidez que prepara o terreno para a luz interior se expandir. Aceitar a existência da sombra não é resignar-se ao mal, mas começar a percorrer o caminho da transfiguração. Como o carvão, que sob pressão se transforma em diamante, a alma humana pode transformar seus impulsos inferiores em virtudes se cultivar a consciência, a verdade e o amor. Quando reconhecemos nossa própria sombra e a iluminamos, ela deixa de nos assustar. E a alma que ousa mergulhar em si mesma com honestidade emerge mais humana, mais livre e mais inteira. Pois é mergulhando nas sombras que descobrimos a força da luz que habita em nosso interior. Sombra e luz. Mário Frigério. Um ser me habita e às vezes se disfarça em gestos meus que eu mesmo não previ. Surge na raiva, assim como na farsa, e se apresenta em louco frenesi. Eu o reprimo e ele não se afasta. Insiste em ser o espelho em que não crie. Mas se me irrito, a sua voz nefasta vem segredar-me que ele está aqui. Sombras e luzes dançam na jornada, pois todo erro é lição não sabida, e toda queda é estrada iluminada. Que te conheças, alma redimida, pois a verdade, enfim, é alvorada que faz da sombra a luz de nova vida. Para finalizar, embora tenhamos dedicado este estudo especialmente ao lado sombra do homem, é essencial lembrar que essa não é a única face da alma. O espírito humano carrega em si um núcleo de luz, um ponto divino que anseia por brilhar. Se a sombra representa o que ainda precisa ser curado, a luz simboliza o que já foi conquistado, as virtudes, os gestos de amor, a consciência desperta, o serviço desinteressado ao próximo e a compaixão silenciosa. Falamos bastante da sombra, porque é com ela
que a maioria de nós ainda precisa lutar, porque estamos envolvidos pela treva há milhares de séculos, mas com a luz apenas há 2000 anos. Entretanto, há espíritos que já venceram essa etapa e hoje caminham em plena comunhão com a luz interior. São homens e mulheres que, apesar das provas, já vibram na paz, na lucidez e no bem. São aqueles de quem nos falam os evangelhos. Os justos brilharão como o sol no reino do Pai Celestial. Ou como está escrito no livro de Daniel: os que conduzirem muitos à justiça resplandecerão como as estrelas no firmamento, sempre e eternamente. Esses luminares encarnados ou desencarnados não são exceções inatingíveis, mas precursores daquele estado espiritual que todos estamos chamados a conquistar. Cada passo que damos em direção ao autoconhecimento, à caridade, ao perdão e à verdade, nos aproxima do nosso próprio estágio de luz. Enquanto a sombra é a nossa travessia transitória, a luz é o nosso destino imortal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, comentem, inscrevam-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.